Bom dia, famílias. Bom dia, crianças. Tudo bem? Pode ser também boa tarde ou boa noite, não é? Porque eu nunca sei quando vocês vão ter tempo de ver os vídeos. Olha só, hoje eu queria tratar do assunto substantivo, continuar com esse assunto. Na semana passada, eu postei um vídeo, uma aula sobre substantivo, o que é um substantivo. Também falei de substantivo no feminino, no masculino e falei de substantivo no plural e no singular. Lembra? Se não lembra, volta lá naquela aula e reveja. Hoje eu quero tratar de duas outras variações do substantivo. Como é que o substantivo pode mudar? Ele pode mudar também. Além de singular, plural, masculino e feminino, as palavras podem mudar quanto ao seu tamanho. Então, uma palavra pode ser expressa no aumentativo ou no diminutivo. Então, vamos lá. Olha só, eu vou ler aqui embaixo. Grau do substantivo é a propriedade de exprimir as variações do tamanho do ser. Os substantivos podem ter 3 graus: aumentativo, diminutivo e o normal. Então, parece uma coisa distante isso, né? Difícil, mas o tempo todo a gente utiliza as palavras, os nomes dos seres no aumentativo e no diminutivo. Olha só esse exemplo aqui embaixo. Gato. Gato é o tamanho normal do ser, o ser gato. Gatinho é o diminutivo de gato. Gatão é o tamanho aumentativo do gato. Gato é um substantivo, não é? Porque gato dá nome a esse animal. Gato, cachorro, violão, meia, cadeira, são substantivos. Esses substantivos podem variar quanto ao tamanho. Eu posso querer dizer, olha aquele gatinho ali, que gatinho fofo. Ou então eu ver um gato angorá enorme e dizer, nossa, é um gatão. Não é verdade? Então, olha só, o grau normal, ele fala do tamanho real do ser. Cadeira, mesa, computador. O grau aumentativo aumenta o tamanho real do ser. Então, quando eu falo em gatão, eu estou falando no tamanho aumentado do ser. O diminutivo, ele expressa a diminuição do tamanho do ser. E é o inho, que eu uso normalmente, ou inha, para indicar que eu estou diminuindo o tamanho do ser. Gatinho, cadeirinha, mesinha, menininha. Eu estou indicando que eu estou diminuindo o tamanho. Então, esses substantivos estão no diminutivo. Olha só, agora tem uma atividade aí. É legal as atividades para a gente ver se a gente entendeu bem o conceito. Olha lá, escreva o grau dos substantivos. Então, o substantivo pode aparecer no grau normal, que é o tamanho real do ser. O aumentativo, que eu estou aumentando o tamanho do ser. E no diminutivo, em que eu estou diminuindo o tamanho do ser. Então, escreva o grau dos substantivos a que se refere cada grupo de palavras abaixo. Vamos lá. Meninão, jaquetão, foguetão, canetão. Esses substantivos aí, ó, menina, menino, jaqueta, foguete e caneta estão no aumentativo, no diminutivo ou estão no grau normal? O finalzinho da palavra indica pra gente dar a resposta, porque tem um ão. Se tem um ão, indica que o tamanho está aumentado. Então, aí, eu tenho o substantivo no grau aumentativo. Basta eu dizer que está no aumentativo. Bom, do lado, menininho, jaquetinha, foguetinho, canetinha. Essas palavras todas terminam com inho ou com inha. Isso indica que a palavra está no grau diminutivo. As palavras estão sendo diminuídas. Então, é diminutivo. Na terceira coluna, eu tenho menino, jaqueta, foguete e caneta. Isso indica que as palavras estão no tamanho real. Então, aí, o substantivo está no grau normal.
Então, eu tenho aumentativo, diminutivo e normal. O exercício número 2, ele, olha só, colhe as palavras para completar o quadro. Então, a gente precisa aí, no caso, completar as colunas. Então, eu preciso colocar as palavras que estão no diminutivo na primeira coluna. As palavras já estão no grau normal, na segunda coluna, e o aumentativo na terceira coluna. Então, olha só, eu vou partir direto do quadro. Então, formiga. Eu tenho o grau diminutivo, formiguinha. O grau aumentativo, formigão. Amigo, amiguinho. Amigão. Cachorro, no diminutivo, cachorrinho. No aumentativo, cachorrão. Macaco, no diminutivo, macaquinho. No aumentativo, macacão. Sapato, sapatinho. Aumentativo, sapatão. Nariz, narizinho. E no aumentativo, narigão. Tudo certo? Tem uma coisa interessante sobre o aumentativo e o diminutivo, é que muitas vezes, quando a gente coloca as palavras no diminutivo, a gente está dando afeto naquelas palavras, né? Dando o nosso afeto. Então, menininha, bonitinha, primeiro aninho, segundo aninho. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? No uso disso, porque às vezes algumas pessoas não gostam de ser colocadas no lugar do diminutivo. Bom, mas isso é uma outra conversa. Olha só esse exemplo aqui também com gato e com pato. Então, olha lá, na forma normal, gato. Na forma diminutivo, gatinho. E na forma aumentativa, gatão. Pato, patinho e patão. A gente tem várias atividades na internet sobre isso. Tem mais uma aqui, olha, vamos fazer algumas, tá? Cadeira, vou pegar aqui, ó, no meio da coluna, quase no meio da coluna. Cadeira. No diminutivo, fica cadeirinha. No aumentativo, cadeirão. Lá no final. Cavalo. No diminutivo, cavalinho. No aumentativo, cavalão. O diminutivo também serve para a gente pensar nas palavras com NH, que é essa junção do N e do H que a gente já sabe que faz nha, nha, nha. Se eu coloco A, nha. Se eu coloco o E juntinho, fica nhé. Nha, nhé, nhi, nhó, nhu, nhão. Né? Cavalinho, cachorrinho, casinha, menininha, cadeirinha. Eu tô exagerando em para vocês perceberem que essa é o N e o H. Preguinho, livrinho, panelinha, janelinha. Ao passo que lá do outro lado, no aumentativo, eu tenho o finalzinho ão, que dá essa noção de que está aumentando o tamanho real da palavra. Cachorrão, bolsão, casarão, meninão, cadeirão, mesão, portão, janelão, livrão, pregão, cavalão, pedrona. Então, algumas palavras são ão, a grande maioria, e outras são ão ou ona. Tá? São ona, formiga lá do outro lado. Eu falei formiguinha, também você encontra formigona. Não tá errado. Bom, agora, os substantivos, vamos mudar a chave aqui agora, ó. Os substantivos, além deles eles variarem em aumentativo, diminutivo, singular, plural, eles também podem ser próprios ou comuns. Aí é uma coisa muito importante a gente começar a pensar sobre isso. Por que, professor, é importante? Porque os substantivos próprios, eles começam com a letra maiúscula. E quando a gente vai escrever na letra cursiva, isso é muito importante. Os substantivos comuns, eles são escritos com letra minúscula. Mas vamos ver. Substantivo, então, é toda palavra que dá nome para algo. O substantivo comum são aqueles substantivos que nomeiam, que dão nome para seres que são da mesma espécie. Então, quando eu tenho uma grande quantidade dos seres da mesma espécie, esses substantivos, esses nomes são comuns. Eu tenho muito no mundo, uma infinidade de lápis, de caneta, de nariz, né?
Eu tenho uma infinidade de camas, de cadeiras, tenho muita quantidade de mesas. Esses substantivos, em que a gente tem uma grande quantidade deles na natureza, eles são substantivos comuns. Entendeu? Então, nariz, boca, orelha, olho, sobrancelha, testa, gente, todo mundo tem, né? Tem muitos por aí. Então, esses nomes, eles dão origem, eles dão significado a seres que têm muita quantidade na natureza. Agora, os substantivos próprios são diferentes. São substantivos próprios, são aqueles que dão nome para seres que são da mesma espécie e são particulares, não tem por aí todo dia, toda hora. Por exemplo, Kelly, Ana Lúcia, Patrícia, Diana, são nomes de professoras da escola. Bom, quando o nome se refere ao que é próprio, que não tem toda hora, todo dia por aí, não tem vários na natureza, são substantivos próprios. Esses substantivos próprios, eles sempre iniciam com a letra maiúscula. Então, todos os seres particulares, eles recebem uma letra maiúscula para começar o seu nome, porque a letra maiúscula indica que o substantivo é próprio. Então, olha os exemplos lá embaixo, olha. Raul, Cecília, Londrina, São Paulo, Brasil, Argentina, são nomes aí, ó, Raul, Cecília, são nomes de pessoas. Nome de pessoa, substantivo próprio. Londrina e São Paulo são nomes de cidades, ou no caso São Paulo é cidade e estado com o mesmo nome. Então, Londrina e São Paulo são nomes de cidades. Brasil, Argentina, nomes de países. Então, os nomes próprios são substantivos próprios. Eu poderia dizer, por exemplo, Neymar. Tem muitos jogadores por aí que se chamam Neymar, que a gente conhece. Não, Neymar é um substantivo próprio, porque dá nome a uma pessoa. Marta, aquela jogadora maravilhosa da seleção brasileira, é substantivo próprio, porque dá nome a uma pessoa. Você que está me vendo nesse vídeo, tem um nome que é seu, que é próprio. Então, ele começa com a letra maiúscula, certo? Então, vamos a um pequeno texto aqui para a gente ver como é que isso funciona. Nicolau é o título e também é o nome de uma pessoa. Então, olha lá. Nicolau está escrito com a primeira letra é uma letra maiúscula. Isso indica que eu estou lendo o nome de alguém ou o nome de algum lugar, de alguma cidade. Isso é muito importante saber, tá bom? Então, Nicolau. Nicolau foi na lagoa. Vamos parar um pouquinho aí nessa frase. Quem foi na lagoa? O Nicolau. O Nicolau foi aonde? Na lagoa. Olha só, Nicolau e lagoa são dois nomes, são dois substantivos. Mas Nicolau está com a letra maiúscula e lagoa está com a letra minúscula. Por quê, professora? Ora, aposto que você já sabe. Nicolau é o nome de uma pessoa. Lagoa é o nome de algum lugar. Existem muitas lagoas, mas Nicolau é único, é uma pessoa. Então, Nicolau está escrito com letra maiúscula e lagoa com letra minúscula. Lá, ele ficou amigo de Nádia. Vamos parar em duas palavrinhas aí, olha. Amigo e Nádia. Amigo também é um nome. Nádia é outro nome, mas é um nome particular. É um nome que pertence a alguém. Qual que é? É amigo ou é Nádia? Nádia. Nádia é um nome particular, então está escrito com letra maiúscula. Nádia deu bolo de banana e limonada ao Nicolau. Aqui eu quero destacar. Nádia, bolo, banana, limonada e Nicolau. Nádia e Nicolau são nomes particulares de pessoas, então está escrito com letra maiúscula. Bolo, banana e limonada são também substantivos, porque eles estão dando nome, olha, nome a uma comida, a uma fruta e a uma bebida. Mas existem muitos bolos, existem muitas bananas, existem muitas limonadas. Então, não é uma coisa específica, não é um ser específico. Então, são escritos com letra minúscula. Nicolau falou.
Nádia é uma boa amiga. Então, de novo, olha, Nádia e amiga são nomes, mas Nádia é nome de uma pessoa e amiga é nome de muitas amigas, né? É algo que eu digo sobre muitas pessoas. Então, a amiga é um nome comum e Nádia é um nome próprio. Agora, vamos ver uma lista de palavras. Olha só, na primeira lista, dedo, doce, dia, dono, duna. Existem muitos dedos, muitas mãos por aí. Doce também. Dia é todo dia. Dono é quem tem alguma coisa. Duna é um elemento da natureza. Então, dedo, doce, dia, dono e duna são nomes comuns, por isso estão escritos com letra minúscula. Dominó, dinossauro, Danone. Olha, tem um elemento aí, um desses nomes que está escrito com letra maiúscula. Danone. Danone é o nome de um iogurte. Se é o nome de alguma coisa particular, precisa ser escrita com letra maiúscula. Os outros dois nomes, dominó e dinossauro, expressam nomes que são comuns, então letra minúscula. Diana, dama, Daniel e dente. Nessa linha eu tenho dois nomes comuns e dois nomes próprios. Então, olha, Diana e Daniel, nomes próprios. Dama e dente, nomes comuns. Danilo, data, doido e doutor. São 4 nomes, porque estão dando nomes para alguma coisa. Danilo é um nome particular de uma pessoa, então é nome próprio, letra maiúscula no início. Data, doido e doutor, nomes comuns que tem muitos na natureza, muitos por aí, né? Na natureza não, na sociedade. Então, eu escrevo com letra minúscula. Bom, para a gente terminar, eu quero só dizer o seguinte, olha só. Cão, eu escrevo com letra minúscula. Mas se eu vou escrever o nome do cão, aí é letra maiúscula, é Rex. Menina é com letra minúscula, é substantivo comum. Menina, cão, eu tenho muitos na natureza. Mas se eu dou o nome precisa ser escrito com letra maiúscula. O nome da menina é Júlia. A mesma coisa para cidade. Cidades tem muitas por aí, mas se eu falo Uberlândia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Jequitinhonha, esses lugares são nomes próprios, então letra maiúscula. Combinado? Então, resumindo, as palavras cão, menina e cidade são comuns, então são substantivos comuns e são escritos com letra minúscula, se não estiverem no início da frase. Ótima lembrança. Vamos voltar aqui no texto. Nicolau foi na lagoa. Acabou a frase, né? Lá ele ficou amigo de Nádia. Observe que a primeira palavra dessa frase, lá, está com letra maiúscula. Por quê? Toda vez que eu iniciar uma frase, eu preciso iniciar uma ideia. Se eu preciso iniciar uma ideia, essa primeira palavra dessa ideia, dessa frase, ela precisa ser escrita com letra maiúscula. Combinado? Vamos voltar aqui. Agora, Rex, Júlia e Uberlândia são nomes próprios. Uberlândia, Rex e Júlia são substantivos próprios e são escritos com letra maiúscula. A mesma coisa daqui, ó. Nicolau e Nádia são substantivos próprios, são escritos com letra maiúscula. Agora, essa palavrinha lá, aqui na segunda frase, ela está escrita com letra maiúscula não porque é um substantivo próprio, mas porque é o início de uma frase. Tá bom? Bom, eu acho que eu dei bastante informação aqui nesse vídeo. Eu espero que você estude essa aula. Eu espero que você volte aqui, pare, por exemplo, o vídeo, ó, e faça a atividade. Que você pegue o exemplo desse texto aqui do Nicolau e escreva um outro texto. Pode usar o mesmo exemplo da lagoa, ou pode ser num parque. Reescreva esse texto e treine. Letra maiúscula. Pense aí, agora eu estou escrevendo o nome de uma pessoa. Bom, não precisa lembrar que isso é um substantivo próprio ou comum, mas precisa lembrar que é escrito com letra maiúscula. Combinado? Então, qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição, tá bom? Um beijo para você
e até a próxima.